quero convidar os amigos, né, sem mais delongas, para abrirem a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 13. Enquanto vocês abrem a Bíblia, é importante, eu creio, mencionar que a liberdade religiosa neste mundo, ela sempre esteve ameaçada. Houve períodos de muita dificuldade para aqueles que queriam expressar a sua fé. Quando lemos a Bíblia, percebemos que o povo de Deus, inicialmente lá os hebreus, sofreu muito, né, ao longo da história. Houve alguns momentos de liberdade, mas também muitos momentos em que houve privação dessa liberdade. E Deus, como já foi dito aqui na introdução, né, pelos amigos, Deus ele valoriza o livre-arbítrio, a liberdade de escolha de cada ser criado, sejam anjos ou humanos. Deus não criou robôs autoprogramados, ele trouxe à existência criaturas livres. Mas o inimigo, que começou a rebelião no céu, ele tenta nos escravizar o tempo todo. Ele não dá valor, obviamente, à liberdade, e ele tenta arrancá-la de nós. Então, o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, que já existe há um bom tempo, ele procura, ele luta, né, na verdade, para manter esse direito inalienável, importante e que Deus valoriza, como nós dissemos. Nós estamos vivendo num momento e num país em que esses direitos são relativamente garantidos, né? Mas há países em que isso não existe, e há momentos históricos em que isso também não existiu e deixará de existir. Por isso que é importante conhecermos as profecias bíblicas, porque elas nos mostram o caminho que que está à nossa frente, né? Como diz a Bíblia, meu povo perece por falta de conhecimento e sem profecia o povo se corrompe. Ou seja, se desvia, se perde, se extravia pelo caminho. Então é importante termos esse farol, essa iluminação de Deus por meio da palavra que nos aponta o caminho a seguir. E nos mostra também, é o grande spoiler da história, né? Nos mostra o que vai acontecer finalmente. Porque antes de melhorar definitivamente, vai piorar bastante, né? Então, é importante a gente já estar consciente quanto a isso, né? Saber que os poderes das trevas, nesse grande conflito, nós chamamos de grande conflito, né? Essa luta entre o mal e o bem, eles vão trabalhar intensamente para levar a humanidade a um cativeiro, né? Espiritual, intelectual, até físico. Então, repito, o que a FORLIR, o que a IRLA, o que esses departamentos adventistas de liberdade religiosa, que lutam pela liberdade religiosa de todas as pessoas, não é um departamento que trabalha apenas pelos adventistas, né? Ele está, neste momento, trabalhando de forma paliativa ou tentando amenizar aquilo que vai acontecer, né? Ganhando tempo, na verdade, para que possamos pregar o evangelho, trabalhar pelo semelhante, fazer avançar o reino de Deus enquanto pudermos. Então, o tema dessa noite ele tem tudo a ver com isso, né? O que a Bíblia apresenta, o que a Bíblia fala, o que as profecias apocalípticas falam com relação ao futuro e com relação a essa ameaça à liberdade religiosa. Então, vamos à Bíblia, né? Já que o nosso tema hoje é bíblico, abram a Bíblia de vocês, ou acessem, né, no seu celular, como vocês puderem aí, em Apocalipse 13, e vamos ler inicialmente os versos 1 a 10. Apocalipse 13, 1 a 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Só uma pequena pausa aqui, vocês vão ver que eu vou interromper a leitura em alguns momentos para já ir comentando alguma coisa, né? Aqueles que estudam o Apocalipse sabem que ele traz ali vários símbolos, elementos que são alegóricos, né? Mas que podem ser decifrados com certa facilidade por aqueles que conhecem a Bíblia. A chave para entender o Apocalipse é a própria Bíblia. Por exemplo, o que significa aqui mar, águas em profecias? Se você avança para Apocalipse 17, verso 5 ali, você percebe, ou 15, né? Você percebe que águas são povos, multidões, nações, línguas, ok? Besta, nós já estudamos em Daniel, quem conhece Daniel sabe que animais ali representam reinos, impérios, então nós temos aqui um poder, um reino, alguma coisa assim, que emerge de uma região densamente povoada, povos, multidões, nações. E o interessante é que no verso 2,
a descrição da besta, para aqueles que conhecem as profecias de Daniel, ela já aponta para um capítulo específico em Daniel. Fala de leopardo, de urso, boca como de leão. E a gente encontra essas características exatamente em Daniel capítulo 7. Portanto, o anjo que revelou a João aqui essa profecia, ele quis chamar a atenção de João, e a nossa também, diretamente para Daniel capítulo 7. Daqui a pouquinho veremos os paralelos. O dragão, nós sabemos que é Satanás, né? O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Se nós transformarmos 42 meses em dias, nós teremos um período de 1.260 dias. Mas sabemos que, em profecia, um dia equivale a um ano. Então nós temos um período de 1.260 anos aqui, na verdade. Depois veremos que esse período se repete também em outros capítulos do Apocalipse, inclusive lá em Daniel também. Aparece em Apocalipse como também um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, 1 ano, 2 anos, metade de um ano. Portanto, 3 anos e meio. 3 anos e meio transformados em dias, dá também 1.260. Olha que interessante. E lá em Daniel aparece também esse período aí, de forma até direta, né? Durante 1.260 dias ou anos, esse poder, lá é Ponta Pequena, que é a besta do mar, já vou detalhar isso aí, esse poder vai perseguir de modo impiedoso o povo de Deus. E boca que profere blasfêmias, arrogâncias, isso também faz uma ponte lá, conecta com Daniel capítulo 7. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, ou o santuário celestial, né? A saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse, o povo de Deus. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse é o primeiro trecho que leremos por enquanto, né? Depois vamos ler um outro trecho aqui do Apocalipse 13, mas, repetindo, né? Nós temos aqui uma conexão direta com Daniel capítulo 7. Se você já leu esse capítulo, estudou, você lembrará que ali aparecem um leão, um urso, um leopardo e depois um animal terrível e espantoso que representa o quarto império mundial. O próprio Daniel ali, o próprio capítulo, né, diz que são reinos, impérios, e diz que o primeiro é Babilônia, e o que vem na sequência, na história, são Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então, o fato de a besta do Apocalipse 13, a besta do mar, ter características desses animais aqui, mescladas, chama a nossa atenção para Daniel capítulo 7. Em Daniel 7 e 8 também aparece ali um elemento interessante que é chamado de ponta pequena ou chifre pequeno. Notem como ele tem as mesmas características da besta do mar de Apocalipse 13. Por exemplo, na coluna à esquerda, nós vamos estar falando então de Daniel 7, chifre pequeno. Na coluna à direita, estaremos falando sobre besta do mar, Apocalipse 13. Note que o chifre pequeno blasfema contra Deus, verso 25. E a besta do mar também blasfema contra Deus, verso 6. O chifre pequeno persegue o povo de Deus. A besta do mar persegue o povo de Deus. O chifre pequeno, ou ponta pequena, vence o povo de Deus. A besta do mar também. O chifre pequeno tem um período de tempo, 1.260 anos, lembram? E, curiosamente, a besta do mar tem o mesmo período de atuação de 1.260 anos. E o chifre pequeno, Daniel 7, 25, é dito que mudou os tempos e a lei. E lá, em Apocalipse 13, verso 16, é dito que essa besta tem uma marca que se opõe à marca de Deus, o selo de Deus. Nós sabemos que o selo escatológico de Deus
Ezequiel capítulo 20, e vários outros textos, Isaías 8,16, apontam para o Santo Sábado. Não tenho tempo aqui de explorar esse assunto aqui com vocês, mas quem tiver curiosidade pode, por exemplo, no meu canal no YouTube, pesquisar sobre marca da besta. Vai encontrar bastante material sobre isso. Então, a besta do mar também se intromete em assuntos que dizem respeito à lei de Deus e procura alterar esses mandamentos. Nós sabemos muito bem que poder foi esse na história, né? Que poder é esse que na história promoveu perseguição, blasfêmias, ou seja, arrogou-se o direito de assumir prerrogativas que pertencem unicamente a Deus, como perdoar pecados, por exemplo, perseguiu o povo de Deus, lembra da Inquisição, por exemplo, e atuou com autoridade estatal por mais de 1000 anos. Então esse poder é muito claro, fica muito claro, né, identificarmos esse poder na história como um poder político-religioso. Bem, esses 1260 anos de supremacia desse poder começam em 538 e vão até 1798. Para afirmarmos isso, temos que ter pelo menos 2 eventos bem marcantes em cada um desses anos. E temos, em 538, o imperador Justiniano permitiu que a Igreja Romana pudesse perseguir, prender, julgar e até matar aqueles que discordassem dela ou que ela considerasse, por exemplo, como hereges. E isso já é história também, né? É só pesquisar sobre as perseguições papais e sobre a Inquisição e tudo mais. Existem museus da Inquisição por aí para confirmar o que estamos dizendo aqui, né? Bem, 1260 anos depois, chegamos a 1798, tem que ter havido alguma coisa também marcante na história para marcar, para assinalar o fim dessa profecia. E, de fato, em 1798, portanto, 1260 anos após 538, o Papa Pio VI foi preso por Berthier, um dos generais de Napoleão Bonaparte. E ele morre na prisão. Os bispos se tornam reclusos, voluntariamente. Para quem vivia naquela época, parecia que a Igreja Romana não mais se levantaria, porque o golpe foi mortal, a ferida foi mortal. Mas depois a profecia diz que essa ferida será curada definitivamente, né? Passa por um processo de cura. Pois bem, apenas confirmando o que nós já acabamos de ver na Bíblia, o livro Grande Conflito, de Ellen White, ele diz o seguinte, que os períodos aqui mencionados, 42 meses, 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos de supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. De fato, nunca mais esse poder religioso teve poderes de Estado. Mas por 1260 anos foi assim. E aqui, Ellen White diz que essa profecia se cumpre, ela tem início e fim nesses períodos aqui, né? Não tem um duplo cumprimento, como alguns aí têm apregoado, né? Ela teve o seu cumprimento na história e passou e ficou para trás, né? Agora, é claro que Apocalipse diz que uma imagem da besta vai se levantar nos últimos dias, então nós teremos de novo uma atuação perseguidora, opressora, como foi no passado, mas depois falamos sobre isso. Vamos então de novo agora a Apocalipse para analisar a segunda besta, Apocalipse 13, versos 11 a 18. Convido vocês a lerem comigo agora o restante do capítulo aqui. Vi ainda outra besta emergir da terra. Se é terra, automaticamente entendemos que é oposição a águas, a mar. Portanto, essa besta aqui, a segunda besta, ela surge num local não povoado, um local desértico, né? Ao contrário da primeira besta que vem lá, surge no mar. Tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Inicialmente parecia o cordeiro, parecia Jesus, né? Liberdade, bondade e tudo mais. Mas finalmente acaba falando como dragão, como Satanás, opressor. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. Sim, porque a primeira besta não tem mais poderes de Estado. Mas a segunda besta, de alguma forma, ela tem autoridade para obrigar as pessoas a adorar
a primeira besta. Então note que aqui já estamos vislumbrando um momento em que a liberdade religiosa estará ameaçada, porque haverá um poder que, pelo que tudo indica aqui, tem autoridade estatal e poder de influência tremendos, porque obriga as pessoas a adorar a primeira besta. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui vemos um decreto de morte, percebeu? Que morram, ou que sejam mortos, aqueles que se recusarem a participar desse falso culto. Então temos mais aqui, além do decreto de morte, temos um outro decreto que aparece no texto. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, façam que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um ser humano. Portanto, não é algo divino, é número humano. E esse número é 666. Não terei tempo aqui de explorar detalhes dessa profecia, tampouco poderei falar sobre essa questão do número da besta, né? Então, de novo, eu convido vocês a, se tiverem interesse e curiosidade, em meu canal tem ali alguns vídeos que falam sobre essa marca da besta, sobre o número da besta, e aí você poderá analisar isso com mais detalhamento. Mas o que nos interessa nesse momento é perceber 4 pontos, pelo menos. Primeiro, a besta da terra é um poder político importante. Segundo, a besta da terra tem autoridade global. Terceiro, a besta da terra é um poder do tempo do fim, diferentemente da besta do mar, que vem de longa data já, né? E quarto, a besta da terra é um poder cristão. Ponto 3. Como é que eu sei que é um poder do tempo do fim? Em Apocalipse 16, a primeira das 7 últimas pragas é dirigida aos portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. A besta da terra, portanto, é aquela que impõe essa marca. E se a besta da terra impõe a marca, e isso acontece lá no tempo das pragas, isso é no tempo do fim. Então ela está atuando no tempo do fim. Quarto, a besta da terra é um poder cristão. Como que sabemos disso? Bem, a palavra cordeiro aparece 31 vezes em Apocalipse, 30 delas aplicadas a Jesus, e apenas uma delas aplicada a um poder que quer imitar Jesus. Portanto, é o anticristo. Então, de fato, essa besta, ela é um poder cristão. Mais ou menos, né, assim como também a besta do mar é um poder cristão, só que a besta da terra, ela une Estado e igreja, percebeu? Porque além de ser um poder que se intromete em assuntos religiosos, ela tem poder de Estado. Eu creio que vocês já estão captando tudo, né? Estamos aqui, em alguns casos, revisando alguns pontos que já são bem conhecidos, né? Mas vamos adiante. Tem uma terceira besta que precisa ser mencionada aqui também. Apocalipse 11, 3 a 13. Para ganhar tempo, não vou ler esse texto aqui, mas três personagens aparecem claramente nesse texto. 2 são as 2 testemunhas que profetizam e depois são mortas numa cidade que profeticamente ou simbolicamente é identificada como sendo Sodoma e Egito. Obviamente que nesse período não havia mais o Império Egípcio e tampouco Sodoma, que já havia sido destruída pelo fogo do céu, né? Você conhece a história. Mas aqui a cidade misteriosa que persegue e mata as testemunhas, ela é identificada com Sodoma e Egito. Aqui também menciona uma besta que emerge do abismo. Não é a besta do mar, também não é a besta da terra, é uma besta que emerge do abismo e que persegue as testemunhas. Bem, quem é essa besta que sobe do abismo? Nós temos aqui nesse capítulo também a menção a 1260 anos, durante os quais as testemunhas pregam, profetizam, vestidas de pano de saco, que é um símbolo de humilhação, luto. Ou seja, resumindo, né, essas testemunhas que são identificadas com lâmpada, com óleo, com azeite, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, nós e vários teólogos identificam essas 2 testemunhas como sendo a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamentos.
Portanto, a Bíblia foi perseguida em algum momento da história, ou os pregadores da Bíblia, né, enfim, foram perseguidos durante um tempo na história, de modo que pregar a palavra de Deus era algo muito complicado. Por isso a menção aqui ao pano de saco, né? A gente pode pensar que no caso dos valdenses, por exemplo, e outros cristãos que, para pregar a palavra de Deus, sofreram tremendamente. Eram perseguidos e até mortos por isso. Alguns, por ousarem traduzir a Bíblia, foram mortos por causa desse, aspas, pecado. Então, de fato, a profecia ela é muito precisa. Durante o mesmo tempo em que houve uma supremacia de uma igreja estatal com poderes de Estado, o povo de Deus e a palavra de Deus atuaram de modo assim, humilhados, né? Perseguidos, vestidos de pano de saco. Bem, esse período é o mesmo, né? 538 a 1798, quando há uma igreja predominante com poderes de Estado e aqueles que eram fiéis à palavra foram perseguidos, ok? Então, só para confirmar isso, no Grande Conflito, página 267, lemos assim: relativamente às duas testemunhas, declara mais o profeta, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Tua palavra, o salmista diz, né, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Então, só para confirmar, né, Ellen White, ela afirma a mesma coisa, que essas duas testemunhas que aparecem em Apocalipse 11 representam a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamentos. Ainda ela disse o seguinte, que durante a maior parte desse período, de 1260 anos, as testemunhas de Deus permaneceram em estado de obscuridade. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra da verdade e colocar diante dele testemunhas falsas para contradizerem o testemunho daquela. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando o seu testemunho foi pervertido, fazendo homens e demônios todos os esforços para descobrir como desviar dela o espírito do povo, quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram perseguidos, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé, ou obrigados a fugir para as fortalezas aí das montanhas, para covas e cavernas da terra, então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Então, apenas confirmando o que nós já afirmamos aqui com base em Apocalipse capítulo 11. Bem, mudanças de planos. Perceba que, na verdade, as bestas são como se fossem, e de fato são, né, marionetes de Satanás, né? São seus proxies, digamos assim. Ele atua por meio dessas agências, desses poderes, como ele sempre fez ao longo da história. Perseguiu o povo de Deus por meio do Egito, da Pérsia, do Império Romano, e aqui não é diferente ao utilizar as bestas como perseguidoras do povo de Deus, né? Como a primeira besta ali do mar, de Apocalipse 13, estava indisponível, ela foi ferida, né? Lembram? Que outro poder Satanás passou a utilizar nesse período de indisponibilidade da besta do mar? Ele tinha uma outra besta à disposição, né? Então, Apocalipse 11, 7 e 8 identificam esse poder como um poder que nega Deus, ok? E isso aparece lá em Êxodo 5:2, porque essa besta é identificada como sendo Egito e Sodoma, lembra que eu falei? E lá em Êxodo 5:2, o faraó, ele responde a Moisés, ao seu pedido de que deixasse o povo ir adorar a Deus, ele responde, quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, eu não quero saber desse Deus, né? Então, é uma declaração de ateísmo aberta ali. Então, Egito é trazido aqui, no capítulo 11, como símbolo de ateísmo. E, obviamente, que Sodoma como símbolo de licenciosidade, de perversão. E ambas as coisas nós encontramos na Revolução Francesa. Olha que interessante. Aqui no livro, volume 4 da série Spirit of Prophecy, de Ellen White também, ela escreveu assim, que o mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Satanás parecia triunfar. Não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e da sua palavra. Agora, ele apareceu com uma nova roupagem. Que nova roupagem é essa? Justamente a besta do abismo. Na França, surgiu um poder ateu
diferente, portanto, da besta do mar, né, ou da ponta pequena, que não era um poder ateu, era um poder religioso, embora deturpado. Aqui é um poder ateu que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. Lá no capítulo 11 é interessante que João menciona que quando esse poder declara que não há Deus, o povo faz festa, se dão presentes, né, celebram a morte de Deus, digamos assim. Então a fornicação foi sancionada por lei, profanação e corrupção pareciam inundar a terra. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo concluiu. Como assim? O papado retinha do povo as verdades da Bíblia, colocando em seu lugar dogmas, tradições, né? O outro, o ateísmo revolucionário, ensinou o povo a rejeitar tanto a Bíblia quanto o seu autor. Para Satanás, tanto faz. Se ele leva as pessoas a se afastar da Bíblia e de Deus por meio de dogmas, de heresias, ou se ele leva as pessoas a negar completamente Deus e a palavra. O importante é afastar as pessoas de Deus. Bem, esse assunto é bastante interessante, né, da questão da Revolução Francesa, e nós encontramos na história, né, fontes que confirmam a profecia, para variar, né, porque sempre é assim, a palavra de Deus é infalível. Na revista Blackwood Magazine, de novembro de 1870, da época, portanto, né, é dito o seguinte: a França é o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. Incrível, porque na profecia de Apocalipse 11 é dito que o povo, uma vez que Deus foi declarado como morto, ele festejou, se presentearam, porque agora estavam livres, assim pensavam pelo menos, né? Uma profanação terrível foi feita na Catedral de Notre-Dame, quando eles ali colocam uma mulher prostituta num trono e a declaram a deusa da razão. Vejam nessa ilustração a mulher pisando no crucifixo ali, né? Então, para vocês terem uma ideia da perversão que imperou por algum tempo ali na França, o casamento ele foi tido como um contrato transitório. E a semana de 7 dias foi trocada por uma semana de 10 dias, porque eles queriam eliminar todo e qualquer vestígio de religião judaico-cristã. Bem, no que diz respeito à semana de 10 dias, eles tiveram que voltar atrás depois de um tempo, porque as pessoas começaram a adoecer. Hoje a gente sabe que existe um ciclo chamado circa septano. O ser humano foi criado para funcionar em ciclos de 7 dias. Isso é incrível. Pesquise depois. Ciclo circa septano. Não é o circadiano, é o circa septano. Então o que a gente vê aqui? Que Satanás, usando a besta do abismo, ele atacou duas instituições edênicas: o casamento heteromonogâmico, o casamento natural, e o sábado. Ambos vêm lá do Éden, de antes do pecado. E o diabo odeia essas instituições, inclusive hoje ele tem feito a mesma coisa. Você pode pensar talvez que a besta do abismo não está mais atuando, mas a gente consegue ouvir os ecos da voz dela ainda no mundo de hoje. Depois eu vou deixar isso mais claro para vocês, tá bom? É claro que a besta do mar e a besta da terra estão atuando hoje com força. Quando a besta do mar, a preferida de Satanás, ela volta à cena, ele então passa a usá-la de modo mais intenso, né? E a besta do abismo, ela fica para trás, mas os resultados disso continuam reverberando em nosso mundo. Um ótimo livro para entender aí a questão da Revolução Francesa, do ponto de vista político, social e também religioso, embora o livro não seja necessariamente religioso, é este aí, ó, Os Deuses da Revolução, de Christopher Dawson. Recomendo. Ele diz assim na página 7. O embaixador dos Estados Unidos na França escreveu de Paris em 1792 que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Olha que interessante. E essa religião, diz o embaixador, consiste em uma negação de toda religião. E seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Essa aqui eu gostei, né? Eles têm para com isso tanto zelo quanto qualquer outra seita, e estão igualmente prontos para devastar o mundo a fim de angariar prosélitos. Amigos, eu não estou aqui preocupado com as questões políticas, a Revolução Francesa, dos problemas que ela atacou também, né, da opressão, da monarquia e tudo mais. Até entendemos que houve consequências positivas. Mas, do ponto de vista religioso, foi um desastre total. E aqui esse autor percebe isso. Olha só, esse embaixador, né, norte-americano,
percebeu isso lá na época já, de que essa revolução tinha toda a característica de um movimento sectário, religioso, né, de negação da fé. Na página 114, ele diz ainda que, como o cristianismo, o novo culto era uma religião de salvação humana, salvação do mundo pelo poder do homem tornado livre pela razão, salvação pelas obras, a velha e antiga mentira de Satanás, né? A cruz foi substituída pela árvore da liberdade, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção pela revolução. Eu grifei essa palavra aí porque ela continua, né? Eu falei para vocês que a gente tem aí no mundo hoje os ecos da Revolução Francesa, né? E não são poucos, tá? Então, revolução. O autor destaca isso. Bem, para frisar e relembrar, nós temos aqui então a besta do mar, Roma papal, besta da terra, Estados Unidos, e besta do abismo, a França revolucionária. Em linha do tempo temos assim, a besta mais antiga aí, né? A atuação dela começa em 538, com o Edito Justiniano, como vimos, 1260 anos de atuação livre, de opressão, de perseguição, de cessação de liberdade religiosa, né? Então, em 1798 tem uma ferida mortal aplicada sobre ela, mas a partir de 1929, por ali, começa o processo de cura com um tratado de Latrão que devolve a Roma, ao papado, as terras que, inclusive, hoje compõem o Vaticano. Um processo que vem se desenrolando ao longo do tempo, processo de cura da ferida mortal. 1776, então, inicia ali a nação norte-americana. No início era uma nação sem grande força, né? Fundada ali em colônias inglesas, depois se torna independente. Após as guerras mundiais, desponta como uma superpotência mundial inigualável. Então é uma besta do tempo do fim, né? E em 1789, ali com o início da Revolução Francesa, nós temos então a besta do abismo. Então são 3 bestas que o Apocalipse menciona, cada uma atuando de um jeito, mas todas convergindo para uma intenção única, porque Satanás é o que opera por trás dessas agências, desses poderes. Recomendo a vocês também esse vídeo no meu canal, para mais detalhes sobre esse assunto, as 3 bestas do Apocalipse no tempo do fim. Fica aí o convite, tá bom? Que agora eu vou avançar. No livro Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, de Mervyn Maxwell, um grande escritor e historiador adventista, esse livro é da CPB, recomendo a vocês. Ele escreveu o seguinte, página 290. Outro importante legado da Revolução Francesa foi o comunismo. Karl Marx, ao sistematizar o comunismo, e Lenin e Trotsky, ao prepararem a violenta Revolução Bolchevique, em 1917, analisaram cuidadosamente o curso da Revolução Francesa. Pois é, amigos, a Revolução Francesa inspirou a Revolução Bolchevique, que, por sinal, por consequência, acaba influenciando também todo o pensamento revolucionário, comunista, marxista que vemos hoje no mundo. Durante o processo, eles assimilaram extremamente bem uma lição correlata ensinada pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Tratava-se da doutrina de que uma minoria, que sabe o que é melhor para o povo, os iluminados ali, né, deve impor sua vontade à maioria, para o próprio bem desta. Então, é uma falsificação de democracia, né? Eles até, de início, falam de democracia, de Estado democrático de direito e por aí vai, mas, na verdade, a ideia é que uma minoria iluminada, que sabe o que faz, entre aspas, tudo que eu estou falando aqui, é que deve governar o povo. Diz o professor Palmer, e eu grifei isso, ó, o movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Percebeu? O movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. E é o que eu falei, a Revolução Francesa, ela reverbera no mundo, inspirando, dando ideias, e então a besta do abismo, embora tenha ficado no passado, ainda tem seus ecos aqui no planeta. Mervyn Maxwell diz mais, que Karl Marx foi, sem dúvida, um falso Cristo vestido de outras roupagens. Olha que interessante essa afirmação, né, do Dr. Mervyn Maxwell. Mas o Muro de Berlim caiu lá em 89, não é o fim do comunismo, é o fim da Guerra Fria lá e da Estados Unidos e ex-União Soviética. Ok, é o fim de um sistema, né? Mas as ideias não morrem. Então nós temos aí o Antônio Gramsci,
que promove uma revolução cultural. Gramsci entendeu que não era pelas armas que eles conseguiriam promover uma revolução socialista no mundo. Então, preso, ele escreve lá os famosos cadernos do cárcere e dá muitas ideias, como, por exemplo, a de que se houvesse um governo de orientação marxista, alguma coisa assim, deveria cooptar a mídia, deveria se intrometer em assuntos de cultura, nas escolas, nas universidades, para promover uma revolução silenciosa de início. Uma revolução sem armas, uma revolução cultural. Tudo de inspiração revolucionária, percebeu? Então nós temos aí hoje, como filhotinho, né, dessa revolução toda, a chamada cultura woke. Não é nada de novo, mas o nome é mais ou menos novo, né? Essa expressão aí americana, norte-americana de woke, né? O que é isso? Que cultura woke é essa? É algo como acordei. Esse é o significado literal da palavra woke, passado do verbo wake, que significa acordar, despertar. Em 2017, o dicionário inglês Oxford acrescentou esse novo significado de woke, definido como estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. Então parecia um pessoal assim todo consciente, né, que entende das coisas. Bem, mas segundo o dicionário Merriam-Webster, o termo é usado com desaprovação para referir-se a alguém politicamente liberal em temas como justiça social, racial, especialmente de forma considerada insensata ou extremista. São os fanáticos progressistas, também chamados assim, né? Então, a palavra woke acabou assumindo assim um caráter de pejorativo, né? Quando alguns querem dizer que aqueles lá são ideologizados, são progressistas, são fanáticos, mais alinhados à esquerda, ok? No G1, eu encontrei o seguinte: o termo woke tornou-se sinônimo de políticas liberais, ou de esquerda, progressistas, como eu disse, que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, movimento LGBTQIA+, o uso de pronomes de gênero neutro, como todes, por exemplo, né? O multiculturalismo, o uso de vacinas, o ativismo ecológico e o direito ao aborto. É uma mistura grande aqui, né? Tem coisas que são genuínas, né? Que devem ser realmente defendidas até por cristãos, mas tem outras que são totalmente absurdas e que não se pode encaixar numa cosmovisão cristã, certo? O nosso tempo está bem avançado. Depois vocês podem assistir a essa entrevista que o filósofo Pondé concedeu ao programa Linhas Cruzadas. O título do programa, você pode procurar no YouTube, é Wokes, o que são, o que comem, de onde vem. E o Pondé aqui, ele destrói realmente essa cultura, esse pensamento que é, segundo ele, um tanto quanto cafona, né? O fenômeno woke é o neocarolismo. O woke é a nova Carola, cheia de virtudes, vigia a vida alheia de sua janela e aponta o dedo para os não pecadores, né? É uma entrevista bem interessante e aqueles que querem compreender um pouco mais essa questão da cultura woke vão ter aqui um material bem interessante, ok? Então, assim, resumindo em algumas fotos, cultura woke é isso aí. É o tal do todes, né? Que quem conhece a língua portuguesa sabe que não existe isso, né? Homens biológicos vencendo mulheres biológicas em lutas, em competições como ciclismo, natação, inclusive vencendo concursos de Miss, que é um concurso de mulheres, né? Mulheres bonitas. E, inclusive a Miss Netherlands, né? Aí ela é um homem biológico, né? Então havia mulheres ali muito bonitas, obviamente, nesse concurso, mas quando a intenção é lacrar, ideologizar a coisa, eles cometem alguns absurdos, né? Então você tem ali o trisal, o conceito de casamento heteromonogâmico está sendo desgastado, então quando você abre a porta, todo tipo de bicho vai passar por ela. E aí você tem já hoje defensores do trisal, casamento envolvendo 3 ou até mais pessoas, né? Quadrisal, talvez aí apareça também. Enfim, os padrões, a normatividade bíblica foram destruídos, estão sendo destruídos, né? Drag queens ali ensinando crianças em escolas, manifestações ali a favor do aborto indiscriminado, tudo isso aí é resultado de uma cultura antibíblica e que alguns têm chamado de woke. Se você quiser entender um pouco melhor
num testemunho muito interessante o que essa cultura faz, essa cultura progressista, e o cristianismo progressista, porque tem pessoas que tentam juntar esses dois mundos, criando um monstro, né? Eu recomendo aqui o livro Outro Evangelho, de Alisa Childers. Ela é uma cristã, era uma cristã conservadora nos Estados Unidos, se não me engano, nasceu num lar cristão também ali, e um dia aparece na igreja dela um pastor moderninho. Vocês devem conhecer alguns desses também por aí, né? Que relativizam a Bíblia, que se valem da cultura pop de um jeito assim totalmente irresponsável, mais pregando a cultura do que a palavra de Deus, enfim, que aceitam essas propostas da cultura woke e tentam cristianizar essas coisas, o que não é possível, obviamente, a menos que você despreze a Bíblia como palavra de Deus normativa, inspirada de capa a capa. Bem, a Alisa, ela conta como foi que ela perdeu a fé, finalmente, por abraçar essas ideologias e esse cristianismo progressista, como ela se afastou de Deus, como se afastou da Bíblia, e como foi o retorno dela para Deus. Graças a Deus ela acordou em tempo, né? Então, esse é um livro bastante interessante, é um testemunho, como dizem os progressistas, né? Ela tem lugar de fala, porque ela viveu isso. Então, se você quiser ver os resultados dessa cultura na vida de um cristão, eu sugiro a leitura desse livro aqui, ok? Outro Evangelho. A revista Ministério, março, abril deste ano, publicou uma matéria de capa bem interessante do pastor Dr. Wilson Paroski e alguns outros artigos também sobre essa questão do perigo do cristianismo progressista, que infelizmente também tentou se infiltrar no meio adventista, inclusive, né? E aí diz o seguinte, essa revista, que é uma revista oficial, né, da CPB, para pastores adventistas e também aqueles que tiverem interesse, né, em ler esse material, muito bom, já tem vários anos aí de existência, 70 anos no Brasil. Dr. Paroski diz assim: o cristianismo progressista não é uma versão pós-moderna do liberalismo religioso dos séculos XVIII e XIX. Do liberalismo, ele tirou sua rejeição da autoridade das escrituras, sua visão panteizante de Deus e sua compreensão condescendente do ser humano e do pecado. Então, para os woke, cristãos progressistas, pecado não é quebra da lei, não é uma questão que vem lá do Éden e tem que ser resolvida pelo sangue de Cristo. Não, pecado são problemas sociais, né? Eles se entregam ao pecado pessoal, na carne, digamos assim, mas não aceitam injustiças sociais, por exemplo. Ambas as coisas devem ser condenadas, né? E devemos buscar solução para isso, mas negar o pecado é se entregar a uma vida de pecado, na verdade, né? Então eles relativizam o pecado e transformam em pecado aquilo que são problemas sociais. Do pós-modernismo, ele tirou a sua percepção imediatista da realidade e sua inspiração humanística e até marxista da vida e dos problemas que afligem a sociedade. Então, leia, por favor, essa revista está disponível na internet, né, no site ministériopastoral.com.br. Você pode ler toda a edição, com várias matérias interessantes para entender um pouco melhor o que é esse cristianismo progressista que relativiza as bases do cristianismo, da palavra de Deus, e constrói sobre areia movediça, na verdade. Bom, até aqui eu falei sobre um problema, um lado do problema. Mas o inimigo, Satanás, ele é muito esperto e ele promove o tal do movimento pendular, né? Ele joga a sociedade para um lado extremo para depois aproveitar o movimento oposto de reação contrária e assim ele causa estragos dos dois lados. Que movimento pendular está ocorrendo agora? Que reação está ocorrendo agora em relação com essa cultura woke, essa cultura neopagã, marxista, que vem lá dos tempos da Revolução Francesa, portanto alinhada com a besta do abismo. Vejamos. Aí está, um exemplo apenas, né, 4 exemplos apenas da reação a tudo isso. Itália. Eles têm ali uma primeira-ministro conservadora, de direita, Giorgia Meloni. Alguns chegam a chamar de extrema-direita, mas é estranho porque os que chamam assim nunca admitem que existe uma extrema-esquerda também, né? Eu vou dizer que ela é de direita conservadora. Javier Milei, também um conservador, né? Tem ideias um pouco diferentes, obviamente, mas ele não aceita essa cultura woke que tomou conta aí do Ocidente, né? A Argentina elegeu esse senhor. A Holanda, um país
historicamente conhecido como liberal, em que todas essas experimentações aí liberais ocorriam, né, elegeu Geert Wilders, um político de direita, também conservador. E, pelo andar da carruagem, é possível que nós tenhamos aí, logo, logo, Donald Trump de volta à presidência dos Estados Unidos. Um dito conservador, alinhado com uma ala cristã conservadora, uma direita cristã, né? E aí nós temos um mundo se movendo para o lado oposto nesse movimento pendular. Isso é um fenômeno muito interessante. Olha só aqui, conservadores atingem maior número entre os americanos em uma década. E aqui nesse gráfico à direita nós vemos o posicionamento em questões sociais. Vejam só, os pontos azuis ali mostram o percentual de conservadores ou muito conservadores no Ocidente, segundo essa pesquisa. E os pontos vermelhos mostram o percentual de progressistas ou muito progressistas. Note que ao longo do tempo ali, do ano 2000 para cá, em 20 anos, estava havendo um aumento progressivo de progressistas, né, ou muito progressistas, até mais ou menos 2020, quando os gráficos se invertem. Olha ali. Estava havendo um decaimento também, né, do número de conservadores ou muito conservadores. Parecia que a sociedade estava se tornando realmente progressista, liberal, mas a partir de 2020, por ali, há uma inversão. E os conservadores começam a aumentar em número. Isso é muito interessante. A gente observa isso também no meio ali, uma pesquisa foi feita entre os futuros padres, né, os estudantes de teologia católicos, né, os seminaristas, e olha que interessante. Aí você tem os períodos de Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Nesse caso aqui, a linha vermelha, ela se refere aos conservadores. A linha não, né? A cor vermelha nas colunas. Aos conservadores. E as colunas, ali a cor azul nas colunas se refere aos mais progressistas, ou muito progressistas, no azul mais escuro. Note que também houve uma inversão aqui, né? Por um bom tempo, os estudantes de seminários católicos e os padres também, inclusive influenciados grandemente pela teologia da libertação, que é progressista, né, eram maioria nos seminários. Mas a partir de um certo tempo ali, 2004, 9, 10, 15, começa a haver uma inversão também aqui. E nós vemos despontar sacerdotes, estudantes, seminaristas mais alinhados a um catolicismo conservador. Note que o fenômeno é social, político, mas também religioso, especificamente aqui falando da Igreja Católica. E isso tem suas consequências, né? Bem, o que está acontecendo com as igrejas que abraçaram o wokeismo, o progressismo? Aqui tem um exemplo. A Igreja Episcopal abraçou a agenda progressista e fiéis sumiram nos Estados Unidos. Templos vazios. Por quê? As pessoas não querem na igreja o que elas já veem no mundo. Elas não querem defesa do aborto, das drogas, da pauta LGBTQIA+, dentro da igreja, porque isso já tem no mundo. As pessoas querem na igreja uma solução para os seus problemas, para os seus pecados, para a sua falta de sentido na vida. E as igrejas que estão buscando essa pauta mais progressista estão pagando o preço por isso, porque estão perdendo espaço. As igrejas que têm crescido mais são as conservadoras. Curioso isso, né? Olavo de Carvalho, que é considerado aqui no Brasil um dos maiores ideólogos aí da ala conservadora, né, à direita, ele já dizia, né, que a Igreja Católica conservadora, para ele, era a solução para o mundo. Olha que interessante. A Igreja Católica é a única força que poderia restaurar o mínimo de equilíbrio e sanidade. Esses defensores de pautas progressistas, wokes, infelizmente também no meio pentecostal, nós vemos alguns absurdos também, né? Dias atrás eu vi ali um grupo de mulheres com danças assim, nem um pouco apropriadas para uma casa de culto, né? E dizendo que isso era um tipo de culto, ou então pessoas que ficam ali rodopiando, caindo pelo chão, esse tipo de cristianismo, ou então teologia da prosperidade, que transforma a igreja num mercantilismo barato, né? Todo esse tipo de absurdos que a gente vê hoje no meio cristão acabam desgostando aqueles que pensam um pouco mais e querem algo mais sério. E eles vão buscar onde? Um cristianismo mais consistente, mais tradicional e
conservador. Muitos têm encontrado isso no catolicismo, não o catolicismo da teologia da libertação, mas o catolicismo conservador, né? É um fenômeno que nós temos observado aí. E com certa tristeza até, porque, na verdade, o que essas pessoas precisam é do cristianismo bíblico, do cristianismo puro, que segue aquilo que Jesus orientou, aquilo que os discípulos de Jesus, testemunhas de primeira ordem, né, deixaram registrado na palavra. Esse é o cristianismo que deveria estar sendo pregado no mundo e que traz realmente libertação, a verdadeira libertação, porque apresenta Jesus e a palavra como a solução para os pecadores. Mas não é o que temos visto, né? Então veja só, um jornal aqui de direita, né, o Gazeta do Povo, trouxe aqui uma reportagem com o título: "O domingo pertence ao Senhor, não ao mercado". Interessante, hein? E diz a matéria assim, que o que seria de uma família em que pai e mãe tivessem sempre dias de folga diferentes, sem poderem aproveitar juntos o descanso semanal? Esta seria a consequência natural da transformação do domingo em um dia de trabalho como qualquer outro. Ou seja, a ala mais conservadora, à direita, está defendendo o descanso dominical para salvar as famílias. E é claro que o motivo é nobre, né? O problema é que essa proposta vai, mais uma vez, ir de encontro àqueles que não têm esse dia como um dia de repouso. Então, pessoas, minorias, terão, possivelmente, e profeticamente é isso mesmo que a gente vê, sua liberdade de culto ameaçada. Porque a causa é importante, a causa deve ser agregadora e a maioria deve lutar por isso. Mesmo que concordemos com o motivo, mas não podemos concordar com a proposta de um dia que não é o bíblico. Diz mais a matéria, Deus ordenou, note, é uma matéria de um jornal secular. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso, até muito recentemente a tradição judaico-cristã, procurou honrar esse mandato por meio de medidas morais e legais de regulamentação do trabalho naquele dia. Além disso, um dia de folga partilhado permite a famílias e comunidades aproveitarem o tempo livre juntas, em vez de serem atomizadas, e proporciona uma cadência de vida mais saudável para todos. Infelizmente, o dia de descanso comunitário foi corroído sob as pressões do consumismo e do secularismo, especialmente para trabalhadores de baixa renda. Então você vê que há realmente um movimento aí para restaurar o descanso dominical por ser benéfico para as famílias, para a sociedade. E, como eu disse, os argumentos são válidos, são interessantes. Até pessoas que não têm religião hão de concordar com isso. E aí, nós temos aqui o projeto 2025, já tenho falado sobre isso há algum tempo, né? A volta dos conservadores. A reação da direita conservadora norte-americana traz de volta, além de fortes interesses econômicos, pautas religiosas como descanso dominical. Os conservadores norte-americanos estão propondo a Donald Trump que adote, se não tudo, mas pelo menos uma boa parte desse projeto para a transição presidencial nos Estados Unidos. E interessante é que esse projeto traz aqui, de fato, um item que se refere exatamente ao domingo. A proposta de ter um domingo, o descanso dominical, para as famílias, todo aquele argumento que já é usado também pelos católicos tradicionais, é usado agora também pelos evangélicos protestantes norte-americanos tradicionais ou conservadores. Veja a convergência aqui, né? Católicos norte-americanos lançam as missas para Trump. Ele está angariando apoio não só da ala evangélica protestante, que sempre foi a sua base de apoio, mas também dos católicos tradicionais e conservadores. Olha que interessante, né? Nós vemos também aí um movimento lá nos Estados Unidos que aparentemente parece coisa boa, né? Como não é interessante ver, por exemplo, placas ali com os 10 mandamentos colocados em escolas públicas, na sala de aula, né? Ou então, como diz aqui essa matéria, né? A Bíblia sendo colocada ali, imposta, né, por lei, nas salas de aula. Claro que a gente acha isso interessante, porque crianças estarão contemplando ali os mandamentos, né? Poderão ter contato com a Bíblia, mas quando o Estado interfere, quando o Estado obriga, a gente começa a ficar preocupado, né? Que outros tipos de leis religiosas, político-religiosas, serão aprovadas num futuro próximo? Nós sabemos quais, né? E outra, quando protestantes católicos
leem os mandamentos, eles não leem ali o sábado, né? Eles já automaticamente, na própria cabeça deles, eles já vertem isso para domingo, né? Inclusive eu li dias atrás no site oficial do Vaticano aí, eles dizendo que o domingo é superior ao sábado judaico. Dois erros nessa matéria, né? O primeiro que não é judaico, ele é um sábado para a humanidade, foi criado lá no Gênesis, né, no Éden, antes de haver judeus sobre a terra. E segundo, que ele não é superior não, porque o domingo é um mandamento humano. Daniel 7:25, lembram da ponta pequena? Lembram da besta do mar? É um poder que mudaria os tempos e a lei. Então é uma alteração não aprovada por Deus. Então o sábado é o único dia de repouso na Bíblia. É o único dia que deve ser santificado e respeitado como tal. Então você percebe que há um esforço de todos os lados do cristianismo, né, para trazer aí de volta o descanso dominical. Mas como é que ficam os progressistas aí, que ainda estão atuando, né? O Papa atual, ele é progressista. Bem, aí nós temos o argumento ecológico. E o Papa Francisco, desde 2015, né, já faz quase 10 anos, ele vem defendendo essa bandeira, inclusive tendo publicado uma encíclica com o nome de Laudato Si, o título Laudato Si. E ali ele defende o domingo, né? Tem toda uma parte ali, uma seção nessa carta apostólica em que ele defende o domingo para ser uma forma de amenizar os efeitos das mudanças climáticas, né? Já estão até chamando de o domingo climático. Também é uma ideia boa, né? Se você pensar bem, vamos pausar um dia para a Terra descansar. A pandemia mostrou que dá certo, porque as cidades, os países que fizeram lockdown, praticaram lockdown, tiveram ali benefícios, né? A poluição do ar diminuiu, enfim, eles têm amostragens agora. E a proposta agora é fazer um lockdown semanal, né? Para as famílias, para a natureza, para a Mãe Terra, olha aí o paganismo mesclado com o cristianismo, né? A Mãe Terra descansar. Então você vê que não importa o lado, se o pêndulo é para cá ou para lá, existe um laço de união aí. Eventos finais, página 129, diz assim, já estou caminhando para o fim aqui, Satanás dá sua interpretação aos eventos e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. E acharão que estão fazendo a coisa certa. E, inclusive, a mesma autora diz que o povo vai clamar por leis nesse sentido. Porque eles estão com medo. O povo está com medo de ameaças, de tragédias climáticas, e as pessoas, quando estão com medo, elas cedem sua liberdade. E elas se sujeitam a aquilo que é chamado de engenharia social, porque estão sendo alvo de instinto de rebanho. Enfim, tudo isso é conhecido por quem estuda um pouquinho dessa questão de engenharia social, né? Grande conflito. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção, que rapidamente se alastra no mundo, é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisto, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. E é exatamente o que estamos vendo acontecer em nosso mundo neste momento, né? Vários ensaios aí. Eu não vou exibir esse vídeo aqui agora, mas eu assisti naquele programa Vejam Só, da HIT TV, uma entrevista com o reverendo Ageu Magalhães Júnior, que é presbiteriano. E aqui eu faço um pequeno parênteses, que é uma coisa óbvia, mas nunca é demais dizer, né? Eu o respeito como reverendo, como ser humano, como religioso, né? Tenho uma grande admiração pelos nossos irmãos presbiterianos, mas aqui nessa entrevista, e aqui eu vou discutir a ideia e não a pessoa, ele afirma categoricamente que a pandemia foi o agir de Deus. Deus pesou a mão sobre a humanidade. Sabe por quê? O que ele diz? Porque as pessoas estão desprezando o descanso dominical. Olha o que Ellen White disse há mais de 100 anos. Exatamente o que estamos vendo agora, esse argumento sendo utilizado. As pessoas estão desprezando um mandamento, que não é bíblico, a gente sabe. E por isso Deus está punindo a humanidade. Isso é muito forte, né? E é o cumprimento de profecia. E aqui, então, o último texto de Ellen White, eu creio que seja esse, Eventos Finais, página 136, ela fala ali no meio, olha só, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa,
contra a liberdade de adorar a Deus, de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Ou seja, a imagem da besta, né? Aquilo que ela foi na Idade Média voltará a ser no fim. Parece estranho dizer isso hoje, né? Mas quem viver verá. Anote aí. Nós estamos vendo já esse laço de união sendo costurado, quer seja por proteção da família, dos valores cristãos, ou então proteção do meio ambiente, da natureza, preocupados aí que estão com as mudanças climáticas. Não importa o argumento, o importante para o inimigo é pisar a lei de Deus, como ele sempre quis. E ao pisar a lei de Deus, ele vai fazer com que aqueles que seguem a lei de Deus, acima de leis humanas, sejam privados de sua liberdade. Isso é o que está profetizado. Isso é o que vai acontecer. E precisamos hoje fazer nossa parte para estar bem firmados na rocha, né, que é Jesus Cristo. Enquanto pudermos lutar pela liberdade, lutemos, porque os tempos que vêm por aí, eles são bastante desafiadores, né? Eu finalizo aqui só lembrando, porque você já conhece a história, né, da parábola das 10 virgens, né? Não basta você pertencer à igreja, não basta você ter a Bíblia nas mãos ou na estante, não basta você saber que pertence, você precisa ter uma experiência real com Deus. Você precisa ter o óleo do Espírito Santo abundantemente em sua vida, para que você possa, quando aquele grito for dado, né, aí vem o noivo, Jesus está voltando, você possa estar preparado para entrar para a festa com ele. Aí nossa peregrinação terá fim. A nossa luta terá fim. E viveremos para sempre com o nosso Deus em um mundo, em um universo em que a liberdade total será preservada, né? E a liberdade vai ser guiada pelo amor. Então que nós estejamos preparados, porque a volta de Cristo se aproxima. Todos os eventos, todo o cenário, a gente percebe que já está montado, né? E Deus, ele revelou tudo isso com antecedência para que nós não nos perdêssemos, não nos desviássemos, não ficássemos confusos e nem perturbados. Mantenhamos o nosso foco na palavra de Deus, na pregação do Evangelho e façamos a nossa parte para anunciar essa mensagem a todos quanto nós pudermos, ok? Deus nos abençoe para isso. E Deus abençoe grandemente a Associação Rio Fluminense em seus esforços em preservar a liberdade religiosa enquanto é possível e pregar o Evangelho eterno nesse território para que Jesus possa voltar logo. Amém.